Olá, tudo bem? Hoje é sábado à tarde, é 15 horas e 30 minutos da tarde, não precisa nem dizer que é da tarde, né? E é o dia 27 de setembro, é o último sábado de setembro. Nós estamos fazendo aqui, gravando o vídeo para a lição número 5, o amor e a lei, né? Das lições do último trimestre. E está um dia muito bonito aqui em Juí hoje. Eu estou aqui embaixo de uma árvore, tendo que me refugiar num certo lugar aqui, diante do vento. Está ventando um pouco forte por aqui. E eu tenho uma caixa especial para colocar em redor da firmadora para não pegar barulho, mas dá um pouco de trabalho, eu não estou afim de montar isso. Muito bem, vamos então ao nosso estudo. Santíssimo e poderoso Deus, queremos que Tu estejas conosco nesse estudo, que estejas com todos aqueles que ouvirem ou assistirem esse vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Muito bom, muito bom. Tiago, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Isto aqui é muito interessante e também muito importante, né? Porque está dizendo aqui o quê? Que aqueles seres humanos que não usarem de tratamento de amor ao seu próximo vão enfrentar o juízo. Simplesmente isso que está dizendo aqui, né? É bastante prático isso aqui. Aqueles que não tiverem de misericórdia, não usarem misericórdia com seus semelhantes, também não serão tratados com misericórdia. Vamos traduzir ainda em outras palavras. Aqueles que não forem bondosos com seus semelhantes, e esse é o contexto hoje, vamos supor na prática, alguém te cortou a frente, você estava andando na rua lá, tu estava nas preferencial, etc, tudo certinho, sempre cuidando, e vem um malandro, alguém qualquer aí, e corta a tua frente, e quase bate, né? Aí param, começam a se xingar, etc e tal lá. Bom, se eu, ou se você, se nós somos cristãos, então nós devemos usar de misericórdia com aquele outro que errou ou que acertou, não interessa. Isso não é fácil nesses dias agitados. Mas se nós não formos bondosos, seja lá com quem for, né, também seremos julgados. Agora, isso também não quer dizer que nós temos que ser bobos, capachos, que temos que deixar que os outros tripudiem sobre nós. Nós devemos ser equilibrados. Equilibrados quer dizer, temos que usar da justiça, temos que nos defender, temos que, mas porém temos que ser corretos, não perder a cabeça, ou, em outros casos, não ser exploradores das pessoas. Vamos supor uma outra situação bem diferente, né? Alguém, um velhinho, ou uma senhora idosa, está querendo atravessar a rua, mas está difícil, etc e tal. Aquele que for ajudar essa pessoa a atravessar a rua, esse terá usado de misericórdia, foi bom com essa pessoa, né? É isso. Este será tratado também da mesma forma por Deus. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso aqui é muito simples de entender. Aquele que usar de misericórdia, nesse aspecto, onde foi bom, não será condenado. Óbvio, não é? Em tudo que nós fizermos de bom, nós não seremos condenados. Mas lembrem-se, como nós estamos acostumados já de estudar, isso é muito importante, não será por nossos atos bons que seremos salvos.
por esses atos bons nós não seremos condenados. Porém, se em algum momento tivermos cometido alguma desobediência à lei, por essa desobediência seremos condenados, se dela não nos arrependermos. Esse é o ponto, né? Atos bons não nos salvam dos outros atos maus. Isso que é importante. Atos bons não nos condenam. Eles não servem nem para que sejamos salvos dos atos maus, que talvez já tenhamos cometido, e nem tampouco para nos prevenir de atos maus. A gente sempre tem que fazer o bem. Aqui está escrito isso. É o caso do bom samaritano. Vamos falar um pouquinho a respeito desse caso aí. O bom samaritano, aconteceu que, como hoje, frequentemente acontece, né? Aconteceu certa vez, uma ilustração, uma pessoa estava caminhando numa trilha, carregando suas coisas, etc. E os assaltantes estavam lá por perto espreitando e o assaltaram. E como hoje, não só assaltam, não só roubam, ainda matam, atiram, fazem terrorismo, etc. E aquele sujeito ficou deitado ali e eles os assaltantes pensavam, está morto, foram embora, mas não estava morto, felizmente. E passou ali um sacerdote, tá bom, era um patrício, deixa, foi, passou. Passou um levita, outro importante cargo do templo, passou direto. E aí passou um samaritano. O samaritano nem era judeu, não era um patrício, etc. Era mal visto pelos judeus. E ele viu aquele judeu ali deitado, não perguntou se era judeu, se era cigano, se era o que, não quis nem saber. Ajudou. E Jesus elogiou esse ato, né? Ajudou e levou essa pessoa. Esse foi misericordioso. Então assim nós devemos ser, né? Vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo, tempos atrás, né? Uma aluna, ela tinha uma criança, tem ainda, né? Uma criança pequena, um bebezinho, que estava fazendo um curso de educação à distância, que exige muita leitura, né? E ela comunicou assim que ela estava desistindo do curso por causa dessa situação. Daí eu contatei com ela, não, mas espera aí, vamos pensar uma maneira de resolver isso. E criamos juntos, por meio de orientações da minha parte, uma maneira dela enfrentar a situação, né? Eu iria ajudar ela. E ela desistiu de cancelar o curso. E continuou. No final ela agradeceu, ficou contente. Ah, que coisa boa, você me ajudou. E eu me senti muito útil, me senti assim, nas nuvens. Foi tão legal poder ter ajudado uma pessoa. Como é bom isso, né? Sempre quem ajuda sente mais recompensa do que quem foi ajudado. Então, vale a pena ser misericordioso. Aliás, tudo que é instrução, tudo que é recomendação, orientação divina, sempre faz bem para quem pratica como para quem é beneficiado. Sempre, né? Mas o que não se deve fazer? Por exemplo, aqui está o caso, o título aqui, o homem com anel de ouro, né? Bom, a comparação aqui entre o rico e o pobre. Entra um rico na igreja, bom, um poderoso, um industrial, um doutor, um engenheiro, sei lá, alguém que tem dinheiro, vamos dizer assim. Isso é logo apercebido, né? Chegou com um carrão, né? E encostou lá, etc. Temos que converter essa pessoa, né? Pessoa importante, não pode perder. Bom, daí, vamos supor que logo depois entra um andarilho, um bêbado, alguém maltrapilho, alguém mal cheiroso, etc. E será que vai receber o mesmo tratamento? Oh, senta aqui junto com aquele... Certa vez passamos por apuros no ônibus. Também já foi exagero, né? Tinha uma senhora ali com 3 filhos pequenos, de colo, todos menos de 5 anos. Ela estava suja, era uma senhora relaxada, né? Aquele pessoal super relaxado, fedendo de longe, não tomava banho. E com 3 filhos ali, todos amontoados em cima dela, e do lado do assento, um outro assento vago. E eu sentei logo um pouco mais para trás, cada um com seu número. E eu pensei, coitado de quem vai sentar ali.
entrou um executivo e de gravata, terno, pastinha, etc e tal. Ele chegou, olhou aqui, meia volta, voltou. Eu não sei o que fizeram, só sei que não foi com aquele ônibus, não foi. Bom, eu também não sei se iria nessas condições. Tem coisas exageradas, né? O cheiro estava ruim lá onde eu estava sentado. Talvez fosse da empresa chamar a mulher, olha, tem um chuveiro ali, etc, vai tomar um bom banho, estamos no sabonete aqui, etc. Tem situações complicadas, né? Situações muito complicadas. Mas a maioria, a maciça maioria dos pobres são gente digna, gente humilde, digna, trabalhadores, honestos, que vivem por princípios, né? Já não são tão poucas as notícias de televisão de alguém bastante pobre que acha 20, 30 mil reais e devolve. Devolve. Esses tempos tombou um caminhão cheio de açúcar, acho que era açúcar, tombou na estrada e foram parando os automóveis caros, automóveis bons, foram parando e foram saqueando o caminhão. Então, tem muito pobre que tem princípios prontos para serem salvos, que a gente só tem que trazer para dentro da igreja e ensinar mais algumas coisas. E tem muita gente de carrão que quer se beneficiar do infortúnio dos outros. Precisamos ser mais equilibrados, muitas vezes, né? Isso que fala o verso para memorizar aqui, né? Fala aqui que quem usar de misericórdia receberá misericórdia da parte de Deus. Todos somos pecadores, portanto não vamos pensar aqui que eu sou melhor que aquele outro, né? Que aquele é pecador, eu não. Foi uma classificação que fizeram lá no tempo de Jesus: os publicanos e os pecadores. Esses é que não prestavam. Os publicanos, cobradores de impostos, então não prestam. E os pecadores porque flagrantemente eram mais pecadores do que nós outros. No fim das contas, todo mundo sendo pecador. E um pecador que se julga menos pecador, condenando o outro que é mais pecador. É uma desgraça isso, né? Então temos aqui a tal da luta de classes, né? Que é essa questão de minimizar os mais pobres, os menos estudados, os menos prestigiados, os que têm cargos inferiores, né? Numa empresa, por exemplo, uma empresa tem o presidente, tem diversos níveis de pessoas, né? Tem o presidente, tem os executivos, né? Os diretores, os gerentes, etc. Tem o staff de apoio e assim por diante, mas também tem o que varre, o que limpa as latrinas, etc. Trabalho bem humilde. E certa vez eu fui visitar uma empresa, não vou dizer o nome da empresa, e era impressionante. A entrada da empresa tinha um jardim, né? Um jardim muito bonito, e tinha umas rosas vermelhas, rosas amarelas, brancas, etc. Cheio de rosas, botões grandes, bonito. Isso me chamou a atenção. Na saída eu fui olhar ali, estava alguém cuidando ali, fui lá falar com ele. Era o jardineiro, o esmero. Ele cuidava daquelas rosas, cuidava daquele jardim, do gramado, de todo o ajardinamento da empresa. Ele dava tudo de si. Era elogiado mais de uma vez por dia por outros que estavam. E os que trabalhavam lá se sentiam bem, era um ambiente bonito, lindo. O presidente gostava, todos gostavam do trabalho do jardineiro. E ele era feliz. E ele recebia mais do que um jardineiro normalmente recebe. Porque ele era o jardineiro. Então nós devemos orientar os nossos pobres da igreja para serem os profissionais. O pedreiro. Tem que ser o encanador, né? O pintor, aquele que é o máximo. Esses não vão enriquecer.
mas vão ter mais do que a média deles. Essa é a nossa obrigação dentro da igreja. Agora, se o sujeito não quer seguir as orientações, bom, a obrigação se terá cumprido, né? Devemos ajudar essas pessoas, alavancar essas pessoas, né? Nós não podemos ser parciais, isso prejudica a igreja. Se nós formos identificar, bom, esse aqui vale mais, aquele vale menos, etc. e tal, isso é o que Satanás quer. Nós devemos ter amor ao próximo, ajudar o pecador. Então, por exemplo, acontece muito isso. Esses tempos eu estava falando com uma pessoa que essa pessoa tem naqueles discos antigos dos arautos do rei, né, aqueles discos grandes, eles chamam de bolachões. Ele está fora da igreja. Ele ia na igreja no tempo de jovem, agora está fora há décadas. E a gente vem querendo atraí-lo de volta, né? Então ele disse assim, olha, eu choro ao ouvir esses discos da Voz da Profecia. Que coisa linda, me faz lembrar dos meus tempos. O que essa pessoa está dizendo? Ela quer voltar, isso que ela está dizendo. Tem vergonha de voltar de repente. Precisa de um empurrãozinho, de um ânimo, de um ombro, de um carro, de ir junto. Enfim, precisa, depois que volta, tá uns dias na igreja e tal, se reenturma e tudo se torna normal e a dificuldade foi vencida, né? Isso que é ajudar o próximo, amar o próximo como a nós. Isso é relacionamento, né? Aqui está escrito na lição, o pecado é o maior de todos os males e cumpre-nos apiedar-nos do pecador e ajudá-lo. Muitos há que erram e sentem sua vergonha e loucura, estão sedentos de palavras de animação. Então tem muitas pessoas que às vezes estão numa miséria, estão fora da igreja, mas querem voltar, mas não têm força, não, tem vergonha. Então, vamos relevar tudo isso e vamos lá, trazer essa pessoa de volta. Não quer voltar? Estou aqui para te ajudar. O que tu quer? Estou te ajudando a voltar. Uma pessoa é capaz de dar pulos de alegria. Nem todos. Alguns não querem, bom, mas alguns querem. Então, se tem quem quer, né? Nós devemos respeitar toda a lei, obedecer toda a lei. Isso quer dizer o seguinte, amar o próximo. Todos os próximos, todas as pessoas, sem acepção de ninguém, né? Essa é a lei do amor. Então é simples, né? Ter bom relacionamento com as pessoas, né? Transgredir um mandamento é criar problemas de relacionamento, em primeiro lugar com Deus, em segundo lugar com o ser humano. Se nós não nos relacionarmos bem com Deus, também nós não nos relacionaremos bem com, no meu caso, com a esposa, ou com o filho, a filha, né, com o pai, com a mãe, com a cunhada, com, sei lá, com os íntimos. Se nós não temos um bom... Esse é um diagnóstico. Todo aquele que tem problemas de relacionamento com aqueles que ele convive, também tem problemas de relacionamento com Deus. Ora pouco, desobedece em alguns aspectos, tem pecados secretos, muitas vezes, vive uma vida dupla, muitas vezes, faz aquilo que só ele sabe que faz, mas ninguém, né? Tem algum problema. Então, se você tem essa questão de não conseguir se relacionar bem com esse ou com aquele, etc, ter problemas assim, saiba que está tendo o mesmo problema com Deus. Enfim, nós seremos um dia julgados, né? Pela lei. A lei não existe para nos salvar. A lei existe para nos julgar se nós a infringirmos. E se nós não a infringirmos, ela existe para nos proteger. Simples assim. Toda lei é assim. Não só a lei de Deus, a lei do ser humano também é assim. Se você anda dentro do limite de velocidade numa estrada, a lei lá te protege.
O guarda não deve te multar, você não pode ser multado. Porém, se você anda onde está 120, você anda a 150, então a lei diz que você precisa ser multado, ou o guarda tem que te pegar, né? Tem que ser multado. Ou se a lei diz não pode beber, não pode tomar álcool e dirigir, ou não pode falar ao celular e dirigir. Se faz isso, então tá, a lei não te protege mais, ela agora precisa te condenar, né? No caso da lei de Deus, tem uma atenuante aqui, tem o perdão. Se você se arrependeu, graças a Deus, pela graça você é perdoado e você vai ser salvo, não é? Então nós seremos julgados pela lei. Alguns serão julgados pela consciência, né? Alguns que nunca viram sobre a lei de Deus, etc. e tal, mas tem bons princípios que aprenderam, sei eu lá onde, e seguem aqueles princípios. Essas são pessoas que estão no caminho da salvação. E se Jesus as pegar nesse caminho, estarão salvas, né? Enfim, a pergunta que nós fazemos aqui, para concluir, é a seguinte: nós amamos ou não amamos os outros? Amamos ou não amamos a Deus? Se amarmos a Deus, está bem claro lá em João 14, versículo 15, ou 15 e 14, um desses dois, é quem me ama, guarda os meus mandamentos, né? Amamos ou não amamos o nosso próximo? Essa é a grande questão. Isso é simples, assim, bem simples. Temos que amar. Pronto, tudo resolvido. Essa é a nossa vida. E amar os outros e ser amado pelos outros é bom, né? É bom. Esse é o reino de Deus. Tão simples, mas tão complexo neste mundo, onde a gente é desafiado a todo tempo a se vingar. Que não seja assim conosco, nem comigo, nem com vocês. Santíssimo e poderoso Deus, abençoe-nos para que nós possamos ser obedientes aos Teus mandamentos e dar testemunho dessa obediência aos outros, amando-os. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.